Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. Depois de um tempinho aí, mês de março não foi possível fazer live. Correria do imposto de renda começou. Hoje a nossa live vai ser com uma convidada muito especial, a doutora Caroline. Ela é advogada, é especialista em Direito Público pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Ela aqui, ela já está solicitando, vamos lá. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Carol, e você? Tô bem aí. Bora pra essa live? Bora. Como é que tá o meu áudio? Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá, o seu áudio eu tô te ouvindo bem também. Bom, vamos lá, Carol. Hoje a gente se propôs a falar sobre um assunto que é de interesse de muitos empresários, ainda mais agora nessa época de pandemia que a gente está vivendo, né? Trabalhar em home office, Trabalhar aí no setor privado, né, Ricardo? né? Agora muitas empresas, aí, muitos comércios estão fechados. Então tem muito desemprego, né? Tem muita gente sem conseguir trabalhar mesmo, efetivamente, ter seu rendimento, seu salário ali garantido mês a mês. E essas pessoas acabam aí buscando até mesmo empreender de alguma forma, mas é mais difícil, né? Com o mercado de portas fechadas, como a gente está no lockdown aí novamente. Então qualquer iniciativa privada é arriscado, né? Você fazer um investimento. Eu mesmo tenho um amigo que há pouco tempo atrás estava abrindo uma loja, fez toda a reforma, pintura, contrato de locação do local e veio o lockdown, fechou tudo, assinou contrato com marcas. Então, veio o lockdown e foi uma coisa totalmente fora da previsibilidade contratual. Então ele teve que quebrar contrato, teve problemas e dor de cabeça por causa disso, todo um investimento, toda uma estrutura, um gasto que ele teve que abrir mão, encerrar o contrato, porque não valeria a pena. Ele não poderia assumir aquela responsabilidade, aquele compromisso para tocar aquela loja, porque não poderia ficar com a porta aberta logo no início. Aí quebra as pernas do empresário, né? Aí é realmente muito difícil. Então, quando a gente veio conversar sobre isso, sobre essa ideia, a gente já visualizou que é uma oportunidade aí muito boa para os empresários, é uma forma de você poder trabalhar e ter o seu cliente garantido, né? Então, além do Forma mercado de privado, receber que está mesmo difícil. garantida. Exatamente, né? Além do mercado privado, com essa dificuldade de você não poder estar com a sua porta aberta, você pode encontrar, você tem online aí, hoje em dia a gente tem os sites de venda de comércio, de produtos, mercadorias e serviços online, mas você também pode ter o melhor cliente de todos à sua disposição ali, né, para comprar de você, que é o governo, em qualquer esfera, né, federal, municipal, estadual, em qualquer das esferas o governo ele é o maior comprador aqui no país e é uma demanda que precisa ser suprimida. Então é uma forma da gente poder casar a oferta e a demanda, poder trabalhar no lockdown, poder às vezes trabalhar até mesmo com a loja, com a atividade que você já tem, mas ainda não fornece, você pode passar a se tornar um fornecedor do governo, ou se você está começando a empreender, é uma forma mais segura de abrir um negócio, né? Se você conseguir aí abrir um negócio, preparar o terreno, abrir uma empresa, estruturá-la para já de largada tendo um contratinho bom aí para o governo para atender já o primeiro ano de algum serviço ou alguns meses de fornecimento de alguma mercadoria específica, enfim. Bom, vamos lá.
depois dessa introdução do porquê que é importante, né, a gente olhar para isso, olhar para esse setor, para esse nicho, que é um nicho pouco explorado no mercado. Nós temos aí poucas empresas, o mercado privado, a maior parte das empresas existem para atender as demandas do mercado privado. Mas o mercado público é um mercado também muito bom, absurdo de grande, tem uma demanda muito grande e é pouco Precisa de tudo explorado. que a gente precisa, né? Exato, tudo que o mercado privado precisa, o mercado público precisa também, né? E, bom, por que que é pouco explorado, né? Primeiro questionamento. Bom, muitas empresas precisam estar em dias, estar com a contabilidade regular, estar com as certidões negativas regular, e tem muito empresário que não se atenta com isso, não tem cuidado, né? Mas agora que ele vai conhecer um pouco desse mercado, como é que funciona, o que é, um pouquinho da demanda que tem, aí talvez melhore o interesse para ter suas contas em ordem, né? Sim. Bom, vamos lá então. Eu vou começar do início, bem do início mesmo. Você que está aí na sua casa, sem trabalhar, tem um capital que você pode investir em algum negócio, alguma coisa que você está procurando investir, fazer, agitar, fazer girar o dinheiro. O primeiro passo, o primeiro degrau para você entrar no mundo do empreendedorismo é o MEI, o microempreendedor individual. Então, assim, o que é o microempreendedor individual? É o cidadão que quer exercer sua atividade empresarial, uma atividade simples, que existe uma relação de atividades permitidas no MEI. Por exemplo, um dentista, um médico não pode abrir um MEI, porque as competências dessa profissão são profissões de órgãos regulamentados. Exige uma capacitação técnica superior. Então, essa pessoa não pode abrir um MEI, um microempreendedor individual. Agora, o sapateiro, o comerciante de perfume, o comerciante de joias, o comerciante de pipoca, o pedreiro, essas profissões, a costureira, eles podem abrir uma atividade MEI, uma empresa MEI. São atividades que não possuem um órgão de classe regulamentado, não exige certificação de nível superior, então são atividades que você pode exercê-las e através do MEI, através de um cartão de CNPJ MEI, ter um benefício tributário, ter uma tributação melhor e poder ter uma condição financeira melhor. Então, o MEI, ele fornece várias vantagens. É o primeiro tipo de empresa que existe, tá? Vamos lá. Vamos falar agora dos limites do MEI. Como é que funciona, tá? Em 2003 foi criada a Lei 123 de 2006, desculpa. Foi criada a Lei Lei do complementar, Simples. não é? Oi, Carol? Lei complementar 123 de Isso. 2006. Isso, a Lei Complementar 123 de 2006 é a Lei do Simples Nacional. Lá atrás foi criado o sistema mais simples de apuração de impostos para empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Esse sistema ele veio sendo aperfeiçoado durante os anos, até que se criou, alguns anos atrás, a legislação do MEI dentro dessa lei de tributação. O MEI, ele é até mais simples ainda do que já existe para MEI e EPP. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, o MEI, o raciocínio dele é o seguinte: existe um limite de faturamento anual que você pode ter com esse tipo de atividade, tá? Qual que é esse limite? O limite é de R$81 mil por ano, considerando 12 meses. Ou seja, de janeiro a dezembro, uma empresa que abriu em janeiro, ela pode faturar até R$81 mil até dezembro. Se ela abrir na metade do ano, ela não tem à disposição R$81 mil. Por quê? Porque o limite é sempre proporcional ao número de meses do primeiro ano. A partir do segundo ano já vai ter 12 meses sempre completo, sempre que ela estiver aberta, né? Então aí é sempre 81 mil por ano.
Mas o primeiro ano tem que se atentar a isso, tá? É 81 mil em 12 meses, ou R$ 6.750 por mês de faturamento. Mas, Ricardo, eu abri um MEI agora em janeiro, tem 81 mil. Só que no primeiro mês eu faturei R$ 10.000. O segundo mês eu não faturei nada. No terceiro mês eu vou faturar 5 mil, eu vou estar dentro do limite. O que acontece? Olha, o limite de 81 mil, ele pode ser distribuído de forma não proporcional aos outros meses. Ou seja, o mês que você faturou acima de 6.750, o excedente pode ser compensado no mês seguinte, se você não faturar o limite, tá? Ou seja, esses 10 mil aí que você faturou no primeiro mês, você tem aí 4 mil a mais, 3 mil e quebradinha. No outro mês você não faturou os 6 mil que você teria de limite, ou seja, você vai usar essa metade. Quando acabar o ano, se na média você se manter 6.750 na média dos 12 meses, você não desenquadra, tá? Então essa é a regra do meio, você tem que manter a média de 6.750 em todo o período. Abriu no meio do ano é 40 mil, não é 81 mil, tá bom? É metade do valor. Na média tem que ficar 6.750. Entendido isso, vamos para o próximo passo. Limite de desenquadramento do MEI. Existem duas formas para ocorrer o desenquadramento do MEI. A esporádica e a obrigatória. A esporádica, a janela de oportunidade é só em janeiro de cada ano. Ou seja, você chega para o contador e fala, olha contador, a partir desse ano eu não quero ser mais MEI, eu quero ser microempresário. Vai mudar tudo a fórmula de cálculo, você vai passar a pagar outro valor de imposto. Então vai mudar toda a sistemática. Tudo bem, você vai ter um limite maior para faturar. Quando muda essa sistemática, você tem essa janela espontânea em janeiro, que você pode por qualquer motivo. Eu quero virar AME. Em janeiro você pode. A partir de fevereiro você já não pode por isso. Só se for por um dos quesitos obrigatórios. Que são o quê? Contratar mais de um funcionário, abrir filial, estourar o limite de faturamento. Então, são critérios de obrigatoriedade do desenquadramento do MEI. O próprio desenquadramento também tem duas formas de ocorrer, no caso do faturamento. Se você faturar até 20% a mais do que o limite, nesse exemplo, 81 mil é o limite do ano. 20% de 81 mil vai alcançar ali 97 mil e quebradinho. Ou seja, se em um ano você faturar, no primeiro ano do MEI, abrindo em janeiro, você faturar 96 mil, você ultrapassou o limite de 81, portanto, você vai desenquadrar do MEI. Porém, você vai desenquadrar no ano seguinte, porque você só passou até 20%. Agora, se você faturou 105 mil, você ultrapassou o limite dos 20% excedente, que iria até 97. Ou seja, você faturou mais de 20% do limite. Então, você é penalizado por isso. Como? Você desenquadra nesse ano e você precisa apurar os impostos de forma retroativa como microempresa, desde janeiro, tá? Eu tenho clientes aqui que aconteceu os dois casos. Desenquadrou até 20% no ano seguinte e desenquadrou retroativo e aí foi uma pauladinha de imposto para pagar. Por isso que é muito importante você, antes de abrir a empresa, ter um planejamento, saber mais ou menos sua demanda, estimar um faturamento e trabalhar ali alinhado com o seu contador para não sofrer uma penalização depois. Porque quando desenquadra no final do ano, você tem que recolher tudo retroativo e já vai ter, não tem como fugir da multa e juros, infelizmente, tá? Bom, como é que faz para abrir um MEI? Abrir um MEI é muito fácil. Você entra no portal do empreendedor, no site do governo. Cuidado com os anúncios que tem por aí. Abrir MEI é gratuito. O governo não gera nenhum boleto, nenhuma taxa para você abrir o MEI.
Tem muito site por aí que cobra. Você está contratando um serviço quando você entra nesse site. O portal do empreendedor, ele é .gov.br, o final, tá? A abertura do MEI, ela é gratuita. Você precisa de um título de eleitor. Sua situação cadastral no CPF tem que estar regular. E você não pode ter outra empresa. Você não pode ser sócio de nenhuma empresa. Essa é a regra para você poder abrir o MEI. Põe seus dados cadastrais, seu endereço, seleciona as atividades que você atua e pronto. O cartão do CNPJ sai na hora. Trabalhar com o comércio sai sua inscrição estadual, trabalhar com prestação de serviço sai sua inscrição municipal. Depois você ainda precisa de um contador para verificar a questão do registro na junta comercial, tá? Tem muito MEI que saiu aí sem NIR na junta comercial que tem que regularizar. Bom, esse é o MEI. Vamos agora tratar da ME e da EPP, que são bem parecidas, tá? Bom, a microempresa, ela possui um limite diferente. Você pode faturar por ano até 360 mil por ano na microempresa. Você não tem algumas regrinhas de limitação que o MEI tem. Você pode contratar quantos funcionários você quiser, desde que esteja dentro do faturamento que você pode pagar o salário deles, né? Então, você pode tirar o seu prolabore, você pode fazer sua distribuição de lucro, você é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, para a pessoa jurídica, pessoas que contratem o seu serviço. O MEI é dispensado de emitir nota fiscal para a pessoa física, ele é obrigado a emitir nota fiscal só para a pessoa jurídica, então tem algumas diferencinhas, tá? Mas a microempresa, a principal diferença é a tributação. O MEI, assim que você abre, todos os meses você vai ter que pagar um valor fixo de imposto para o governo, que basicamente é INSS para você poder se aposentar um dia, e ICMS ou ISS ou os dois, dependendo das atividades que você selecionar. O MEI hoje está em R$60, R$61 por mês, tá? A ME não. A ME é uma alíquota variável sobre o seu faturamento mensal. Ou seja, na ME, o mês que você não faturar, você não precisa pagar imposto. Agora, o MEI não tem essa. Todos os meses você tem que pagar o imposto, independente se você não faturou nada. Você tem que pagar o imposto do MEI, tá? Então a ME tem essa vantagem. Porém, né, dependendo de como for o seu mês, dependendo de como for o seu faturamento, você vai gastar muito mais com imposto. Mas aí eu parto do seguinte princípio, princípio da capacidade contributiva. Eu penso que eu quero ser o maior contribuinte de imposto na pessoa jurídica para o governo, porque você está pagando bastante imposto é porque você está faturando bem. Você só tem que estruturar um negócio lucrativo para faturar bem, ganhar bastante dinheiro, ter um bom lucro. Conte com o seu contador para isso. Mais sobre a ME. Como que abre uma ME? Bom, basicamente, você abre com requerimento de empresário para empresário individual, contrato social para sociedade, EIRELI e empresa unipessoal. As empresas que podem ser abertas como ME, você pode registrar, no caso, a OAB não abre ME e EPP, é sempre D+, o critério para a OAB, tá? Mesmo você enquadrando no Simples Nacional. Não existe diferenciação de ME e EPP. Mas cartório e junta comercial, existe essa diferenciação. E aí é a mesma coisa, requerimento de empresário no cartório, requerimento de empresário na junta, para empresa individual e contrato social para EIRELI e empresa unipessoal em ambos, cartório e junta comercial também, tá? A OAB você pode ter a sociedade unipessoal ou a sociedade de advogados, ambos né, com registro no cartório. Não existe o requerimento de empresário para a OAB, tá? É tudo contrato social, mesmo a unipessoal. E o MEI, que eu esqueci de falar, você tem o certificado de condição de microempreendedor, que é o que vale como documento de constituição da empresa. Então, o contrato social do MEI é esse certificado de condição de microempreendedor. Sem esse documento, você não tem o documento de constituição. Você tem que ter esse documento para ter o documento de constituição do MEI, tá bom? Bom, voltando lá, MEI e EPP. Você vai fazer ou um requerimento de empresário ou um contrato social, protocolar no cartório ou na junta, provavelmente na junta, a maioria das pessoas hoje trabalha com a junta, e
fazer lá no contrato, colocar suas cláusulas, a questão de distribuição de lucros e tudo mais, a apuração do balanço, obrigatoriedade ou não de prolabore, tá? Feito o contrato social registrado, emitiu que saiu o CNPJ, sua empresa está regular, está aberta para operar. Limite de faturamento da ME, 360 mil ao ano, sendo que no Simples Nacional, existem para esse limite existem duas faixas, a primeira até 180 mil, a segunda de 180 até 360 mil. Dependendo do anexo que você iniciar, você começa pagando 4% de imposto e vai até, temos alíquotas aí até 10, 12% para início, depende do anexo. Anexo 1 é anexo do comércio, anexo 2 é da indústria, 3 e 4 prestação de serviço, 5 também, mas 5 é para algumas atividades, tá? Específicas. EPP, empresa de pequeno porte. É uma outra forma de constituição de empresa também. Também está na regra do Simples Nacional, tá? Você também tem um limite diferente para ela, que é de faturamento anual até 3 milhões e 600 mil. Sendo que existe aí uma sobrevida de faturamento para quando você está desenquadrando do Simples Nacional. No Código Civil, a questão de faturamento é até 3 milhões e 600 mil. Na questão tributária, no CTN, ele já traz agora o limite de 4 milhões e 800 mil. Só que essa variação de 3 milhões e 600 mil até 4.800 é uma escada para você passar para o outro regime de tributação, para o lucro presumido ou lucro real. Porque a forma de apurar o ICMS é diferente, o IPI também é diferente. Então, as indústrias, quando crescem muito e precisam desenquadrar do Simples, desenquadrar assim é uma paulada muito forte. Então, foi criado aí uma progressão até você, de fato, sair do sistema do Simples Nacional e, de fato, estabelecer sua empresa no lucro presumido, tá? Bom, mas, basicamente, vamos trabalhar com o conceito de que é de 360 mil até 3 milhões e 600 mil o faturamento anual da empresa de pequeno porte, tá? Ambas também, requerimento individual, requerimento de empresário, contrato social para Eireli, sociedade ou empresa unipessoal. Bom, então agora a gente conseguiu entender aí como é que faz para abrir um MEI, abrir uma ME, abrir uma EPP. A gente vai procurar o contador, abriu, tira todas as certidões negativas logo de cara, logo de início. Por quê? Porque a empresa é nova, está toda regular, temos a atividade, e aí a gente vai olhar, né, como que a gente pode fornecer para o governo. Bom, basicamente, fornecer para o governo é o quê? Você vai pegar a sua empresa, vai habilitá-la para entrar em uma licitação, entrar em um pregão eletrônico, entrar para fornecer algo que o governo precisa. O governo vai publicar o que ele precisa comprar em editais, e aí você vai ter que contar com a ajuda de um profissional, que no caso a Caroline, ela ajuda, daí em diante é com ela, que ela vai ajudar a gente a identificar quais são as demandas que o governo tem em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E a partir disso, você com a sua empresa regular, suas certidões regulares, sua empresa redonda, você vai comprar, vai formar seu estoque, vai participar do processo é uma competição, aí tem outros tipos de competições diferentes que eles fazem, vão ter outras empresas concorrendo contigo, né? E aí você vai, através do trabalho dela, concorrer a ser habilitado, a vencer esse pregão, essa licitação, enfim, para poder se tornar aí o campeão e fornecer seus produtos e seus serviços. Tem de tudo, o governo compra de tudo, gente, ele precisa de tudo mesmo, tá? Desde itens menores até itens maiores. Bom, e aí a partir daí eu passo a bola para a Caroline, que aí ela vai saber explicar melhor daí para frente como que é o processo, como que acontece, o que precisa, e ela vai poder explicar tudo para vocês. Fiquem com a Carol. Oi, gente, boa noite. Então, eu vou falar especificamente como que nasce a licitação, né? A licitação nasce de uma necessidade do poder público. O poder público precisa de computadores novos, ele precisa de 100 computadores. Ele vai lá abrir um edital com as especificações dos computadores, como devem ser, e
para fornecer para vocês, fornecedores, irem lá e apresentarem suas propostas. E aí é assim, dessa necessidade, identifica a solução e formaliza um documento chamado formalização de demanda. Desse documento abre a fase do processo administrativo, que ele vai analisar se o processo administrativo vai ser eletrônico ou físico. Depois, a autoridade competente, ela autoriza a licitação, ela cientifica ou designa uma equipe de planejamento para essa licitação, designa também uma comissão de licitação ou um pregoeiro. Depois, ela elabora um instrumento convocatório. Para cada modalidade de licitação, é um instrumento diferente. Por exemplo, se for concorrência, é um edital, tomada de preços é um edital, leilão edital, concurso edital, pregão edital, convite vai ser um instrumento convocatório chamado carta convite. E aí, se for uma contratação direta, que não precisa de licitação, não vai ser esses dois instrumentos, vai ser um termo de referência ou um projeto básico. E após essa elaboração do instrumento convocatório, vai ser analisado, vai ter um exame e aprovação de uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica, a autoridade competente, vai assinar e divulgar o edital. Daí nasce a licitação. Na verdade, começou o procedimento interno, né? Que é toda essa fase para gerar o edital. Depois vai ser analisado a fase externa, que é a fase do pregão. Especificamente, eu vou falar do pregão eletrônico, que é o maior que acontece no país, né? Então, o pregão eletrônico, abertura, é necessário um pregoeiro, um servidor público, que abre a sessão. Depois vai ter o julgamento das propostas. Esse julgamento das propostas vai ter um exame de conformidade. Depois vai ter uma etapa de lances pela internet, se for o eletrônico, certo? Se for o presencial, os fornecedores vão com envelopes e é outro procedimento. Estou falando aqui do eletrônico. E aí, depois dessa etapa de lances na internet, vai ter o desempate ficto, que eu vou falar especificamente quando eu falar dos benefícios dos pequenos empresários. Que esse desempate ficto é muito importante para os pequenos empresários. Depois, a aceitação da melhor proposta, né? O pregoeiro vai lá e aceita qual a melhor proposta. Geralmente, no pregão, é escolhido o tipo de menor preço. O menor preço sempre é o que vai ganhar. E aí vai ter etapa de negociação, que a pessoa que foi a melhor proposta, o pregoeiro vai falar assim, eu tenho uma pesquisa de mercado aqui que o valor desse objeto é tanto. Você quer diminuir o seu valor? Porque o objeto, o valor é esse na pesquisa de mercado. Aí a pessoa que ganhou, que ainda não ganhou, né? Que é a melhor proposta, vai analisar e ver se ele quer essa negociação ou não. Se ele diminui o preço dele ou não. Aí depois vai ter a fase de habilitação, que vai ser desse primeiro colocado que aceitou a negociação. Aí vai ser analisado especificamente as certidões dele, as certidões de regularidade fiscal, tudo. E aqui também entra a certidão de regularidade fiscal tardia, que é outro benefício que as empresas de pequeno porte têm, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, depois disso, se tiver algum licitante que não concorda com o preço que foi analisado, vai ter uma fase recursal. Essa fase recursal já se declara o vencedor e aí suspende a sessão, se for necessário, né? E abre essa fase recursal e a pessoa que não concordar tem que manifestar imediatamente com provas, um pouco de provas, né? Porque ela vai ter 3 dias para manifestar a fase recursal, para ter o recurso dela. E aí vai ter que ser uma manifestação imediata e motivada. Depois vai ter a adjudicação, né? A adjudicação
é o procedimento que a administração pública ela atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação. Depois da adjudicação, que for sem o recurso, quem adjudica é o pregoeiro. Se for com o recurso, quem adjudica é a autoridade competente. Depois da adjudicação, vai ter a fase de homologação, que é ratificado todo o procedimento pela autoridade competente e o pregão passa a ser, o licitante passa a ser o vencedor e tudo tá liso, não tem nenhum tipo de erro, que já passou a fase recursal, já passou tudo. E aí, eu vou falar agora os benefícios dos pequenos empresários, né? Bom, os pequenos empresários, eles participam de licitações de até R$80 mil. Eles são exclusivos para participar dessas licitações, só eles podem participar. Licitações de maiores de R$80 mil, eles participam, eles têm a cota deles de 25%. Os outros empresários, os de grande e médio porte, participam, mas obrigatoriamente tem que ser reservada essa cota especial para eles de 25%. Depois tem o outro benefício, é chamado de desempate ficto, que é como se fosse um desempate fictício. Por exemplo, se a empresa de médio e grande porte tiver ganhado a licitação e ela apresentar uma proposta de até 5% menor do que o de pequeno porte, que está em segundo lugar, o de pequeno porte é chamado a cobrir o valor do de grande e médio porte e ganhar a licitação. Isso é um benefício que eles têm pela Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei que o Ricardo falou anteriormente. E aí também tem o benefício das certidões tardias. Eles podem apresentar as certidões no dia da licitação. Uma certidão que estiver irregular, ele é chamado a apresentar a licitação em 5 dias, prorrogável por mais 5, coisa que o de médio e grande porte nunca ia ter. Muito bom. E muitas pessoas me perguntam, né, qual site se cadastrar para começar a licitar. Então, tem vários sites. Daqui de São Paulo, cada prefeitura pode ter um site, cada poder público pode ter o seu site. Só que daqui de São Paulo, especialmente é o BEC, que é o Bolsa Eletrônica de Compras, né, que o município também coloca as suas licitações no BEC. Tem o site do Comprasnet, que é o federal, que é federal, estadual e municipal. Tem o E-Licitação, que é do Banco do Brasil. Esse é pago. Os outros não são pagos, esse é pago. Tem da Caixa Econômica. Os maiores são o Comprasnet, que é do governo federal, e o do Banco do Brasil, que é o E-Licitação. E para você entrar no Comprasnet, obrigatoriamente você tem que se cadastrar no SICAF, que é um cadastro unificado do governo federal, né? Que ele dá acesso a esse Comprasnet e abrange muitos órgãos. Ele é gratuito. E o que precisa, né, para ser habilitado nesses sites? Por exemplo, especificamente do SICAF, você precisa preencher 6 níveis nos sites. O primeiro nível, credenciamento, que você coloca os dados cadastrais da sua empresa. O segundo nível, habilitação jurídica, você vai colocar a certidão de identidade dos sócios, o ato constitutivo da empresa, o contrato social da sua empresa. O terceiro nível, de regularidade fiscal e trabalhista federal. E o quarto, regularidade fiscal estadual, distrital e municipal. Esses dois, você tem que apresentar aquelas certidões negativas que o Ricardo falou. Essas certidões fiscais trabalhistas são muito importantes, porque se você não apresentar elas, lá não tem como você passar para o outro nível, né, do SICAF. E aí, o outro nível é a qualificação econômico-financeira. Essa qualificação, você apresenta todas as documentações específicas, contábeis. Não, calma, eu pulei a qualificação técnica. A qualificação técnica, você apresenta qual que é a especificidade da sua empresa, que objeto que ela licita, entendeu?
E a Uhum. qualificação econômico-financeira são dos contadores, que eles vão mandar os balanços patrimoniais para você e você vai lá cadastrar nessa qualificação econômico-financeira. E aí, muita gente me pergunta também, assim, Carol, mas eu acabei de abrir empresa, eu posso começar a licitar já? Eu não preciso de nada. Você precisa estar em dia com os documentos contábeis, né, para cadastrar no site do governo. E também tem um sistema chamado cotação eletrônica, que esse sistema, ele não é uma licitação em si, ele é um procedimento de contratação direta com o poder público, que você pode contratar pela lei geral até 17.600. Só que com a pandemia eles aumentaram para até 50 mil reais. Então é um procedimento que você pode contratar com a administração pública diretamente por até 50 mil reais, sem precisar fazer uma licitação em si. É uma contratação direta. E você só vai precisar estar cadastrado, como eu falei, se for do governo federal, no SICAF, no Comprasnet. E aí eles vão te pedir a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista. Eles não vão te pedir uma capacidade técnica que você precise já ter trabalhado anteriormente, que geralmente nas licitações eles pedem. Mas nesse procedimento de cotação eletrônica, eles não vão te pedir, certeza. E aí você precisa de 3 passos só para se cadastrar, que é cadastrar a proposta, enviar os lances e esperar o resultado, que o próprio sistema vai lá e vai te falando se você está em primeiro lugar ou não. Aí você vai diminuindo o seu valor, que geralmente também é por menor preço, esse tipo de cadastramento na cotação eletrônica. Certo. E tem outras coisas que me perguntam, Carol, mas eu vou receber em precatório? Como que eu vou receber esse dinheiro? Porque o governo, como que eu vou trabalhar com o governo? Não, gente, não, aqui não tem precatório. Aqui, pelo amor de Deus, se tivesse precatório, eu também nem. Mas assim, tem um negócio chamado contrato, que é o que você vai assinar, né, com o governo, a administração pública, e tem outro Uhum. negócio que se chama nota de empenho. Essa nota de empenho é a primeira fase da despesa pública. Para você receber qualquer dinheiro do governo, em casos de contratação com um órgão público, ele precisa de 3 fases para liberar o pagamento. A primeira fase é a nota de empenho, que é o empenho, né? A segunda fase é a liquidação e a terceira fase é o pagamento. Então, obrigatoriamente, vai ter uma nota de empenho para você após você ter realizado o contrato. E essa nota de empenho vai te dar, é um documento oficial que vai te dar a garantia de que você vai receber do governo. Então, você não forneça, por favor, o seu objeto ou o seu serviço para o governo sem antes ele ter te dado essa nota de empenho. E aí, com essa nota de empenho, você vai fazer o contrato com a administração pública, certo? Depois do contrato, vão emitir a nota de empenho para você. Depois você vai lá, envia a sua nota fiscal do todas as despesas que você teve, o dinheiro que você vai receber, e o servidor público vai assinar atrás dessa nota fiscal, garantindo a primeira fase da licitação. E a segunda fase da liquidação, desculpa, a primeira fase da liquidação. A segunda fase da liquidação é ele inserir essa nota fiscal no sistema. Ele inserindo essa nota fiscal no sistema, você tem a garantia que você vai ser pago de 30 a 60 dias. Então não tem como você não receber pelo governo. Não tem como. E o governo como o Ricardo falou, ele precisa de tudo, né? Ele precisa de tudo que a gente precisa em maior quantidade. Então, por que não vender para o governo? É isso. Exatamente. Maravilha. Nossa, explicação é um procedimento que
é um pouco burocrático, não é que nem a iniciativa privada, o cara vai lá, gasta o dinheiro na hora, compra, já pega a nota, vem, pede reembolso na empresa, faz o registro de escrituração, tem uma burocracia, até porque a gente tem que ter o cuidado da coisa pública, né, do dinheiro público. Então, por causa disso, por causa dessa transparência, por causa da legislação, é necessário se fazer esse processo de licitação. A exceção, não é uma exceção, mas é uma forma mais simples de se fazer uma licitação é o pregão eletrônico, né? E que foi aprimorado com os anos, com o tempo. Uma coisa que você falou sobre o limite de 80 mil exclusivo para micro e pequenas empresas, isso é maravilhoso, porque olha só, o MEI pode faturar até 81 mil, tem R$ 1.000 de diferença, então você já pode abrir um MEI já para concorrer ao pregão eletrônico, para ir pegar, atender pequenas demandas aí que o governo tem. Se abrir uma empresa já para faturar, garantir já R$ 80 mil de faturamento no mês, tá ótimo. Ó, só para você ter uma noção, vamos fazer uma conta bem rápida, bem por cima, tá? Na pessoa física, se você arrumar um emprego CLT ganhando R$ 80 mil no ano, a isenção do imposto de renda é até 28 mil, 29 mil na pessoa física, tá? Ganhando R$ 80 mil na pessoa física, você vai pagar aí um imposto bem considerável na pessoa física no seu CPF. Agora, se você tiver um CNPJ como MEI, até R$ 80 mil, você vai gastar R$ 600 aí de imposto, R$ 700 de imposto no ano, arredondando para cima ainda, tá? Então, assim, vale muito a pena trabalhar com o CNPJ. Vale muito a pena atender essas demandas. Vai sobrar um lucro aí, um financeiro maior, você vai pagar menos imposto. Com o MEI, você tem o benefício de ter a condição de segurado do INSS e vir a se aposentar no futuro. Claro que você abre o MEI com a intenção de, no futuro, desenquadrar do MEI, de virar ME, EPP, aumentar o Prolabore, contribuir mais. Hoje passou a reforma da Previdência, todo mundo só vai se aposentar com 65 anos ou 62, só lá na frente, tá? Então é interessante, o MEI já é interessante para você ter pelo menos a base aí da contribuição. Atendendo essas demandas, você tem aí um faturamento, você consegue ter um trabalho para você, às vezes, da sua casa, produzir alguma coisa e vender, comercializar alguma coisa, ter um fornecedor e vender para o governo, tá? Você consegue sobreviver aí a essa pandemia tendo aí um bom rendimento, um lucro interessante, tem que estar com tudo em ordem. O MEI é uma ótima opção para essas pequenas demandas e conforme você vai crescendo, as demandas maiores, aí você pode vir a concorrer. Oi? Você já vai mudando, né? Conforme você for ganhando essas licitações de até 50 mil, até 80 mil, você vai mudando, subindo o nível do pequeno empresário, né? Vai para ME, depois EPP. Isso. Não, fora que, além da questão, abrir um MEI, ganha a primeira licitação lá de R$ 20 mil, que seja, R$ 10 mil, alguma coisa. Você já vai fornecer para uma escola, alguma coisa, para um hospital, alguma coisa, para alguma entidade do governo, uma biblioteca, alguma coisa vai fornecer, certo? Beleza. As pessoas que estão lá, que trabalham para o governo, vão ver teu produto, vão ver sua mercadoria, vão falar, olha, é um produto de qualidade, ou alguém uma pessoa que está indo usufruir daquela instituição pública, alguma coisa, algum serviço, vai ver seu produto, vai ver sua marca, vai ver, é bom. Tem mais visibilidade, ali, né? Exato. Ali você já está fazendo também no mercado, ganhando, sua marca já vai ganhando o mercado. Então, assim, é extraordinário para poder fornecer para o governo, ao mesmo tempo colocar a sua marca, o seu produto, o seu serviço em vários lugares para várias pessoas ver, é uma divulgação, você está fornecendo, está tendo um contrato lucrativo, está sendo divulgado, as pessoas estão usando o seu produto, sua mercadoria, vendo quem é você. Isso gera depois, indiretamente, demanda para sua empresa direta, na iniciativa privada. Então, atender demandas públicas gera indiretamente depois demandas privadas. Então, é muito interessante isso, tá? Então, é algo que o empresário tem que pensar, tem que se preparar. Quem não está com a situação fiscal regular, procure o contador, procure a Lisboa Gobate Contabilidade e Consultoria. A gente regulariza a sua empresa, puxa a capivara, levanta toda a situação, vê o que está pendente,
arruma, corrige, vamos trabalhar, mapear toda a operação, vamos atender o governo? Vamos. Liga lá para a Carol. Oi, Carol, tudo bem? A Carol vai poder dar essa assessoria. Carol, explica um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, como que você ajuda aí o empresário a entrar nesse mercado, Carol. Então, eu começo desde a fase de cadastrar a empresa, né, no site do governo, até a fase de recurso, que se você, até a fase de recebimento, né, do dinheiro. Então, eu posso dar essa assessoria toda, desde a fase de você cadastrar todos os documentos nos sites do governo, até a fase de você apresentar as propostas naquelas licitações que são desejadas, depois na fase de pagamento. Então, eu vou estar o tempo inteiro, né? Não tem como Isso aí, Carol. a pessoa ficar sozinha em relação a não sei lidar com isso. Eu sei, então eu vou passar todo o conhecimento. Exatamente, e é algo realmente é burocrático. Eu mesmo aqui, eu recomendo essas demandas tudo para a Carol, ela passa para mim essas questões contábeis de regularização das empresas, porque assim, quando você pega o edital, é 90 páginas para ler, é um absurdo o edital. Então você tem que ter conhecimento jurídico da coisa. A Carol ela vai traduzir esse juridiquês para o empresário. Você, empresário, você está preocupado em produzir, está preocupado em atender as suas demandas já da iniciativa ou está preocupado em atender inicialmente alguma coisa pública? Bom, você tem que ver, vai ter lá um monte, você vai ter que ler o edital também junto com a Carol, questões técnicas. Você vai ter que ver, o produto precisa ter isso aqui em tantos graus, o produto precisa disso daqui nesse ângulo, o produto precisa disso daqui que feche em tanto tempo, sei lá. Tem as especificações técnicas, então você que vai ter que ir lá para a sua produção, vai ter que ir no seu serviço ver, trabalhar essa questão técnica e falar, eu consigo atender essa demanda? Você vai ver lá com a sua equipe, ou se é você sozinho, você vai ver se você consegue, qual que é a quantidade que eu vou ter que produzir, qual que é o tempo que eu tenho que entregar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, de prestação de serviço. A USP estava com um edital aberto aí há pouco tempo atrás, para escanear 500 mil páginas em livros e disponibilizar isso em um software online. Eu entrei em contato com a Carol, a gente está analisando o edital e levantando. A gente precisava de o quê? De um programador, uma pessoa que entendesse de desenvolvimento de softwares, para prestar o serviço, e de impressoras, máquinas de scanners, que possam escanear em 6 meses, em 180 dias, em 6 meses, 500 mil páginas. Tá? É uma demanda que a USP está contratando, através de um dos sites aí que a Carol trabalha. Então, a gente leu de cabo a rabo o edital, faz essa análise, identifica a demanda, a oferta, encontra uma pessoa que tem a capacidade técnica de desenvolver todos os requisitos do edital e vamos para cima. Então, é assim que funciona. Lê o edital, vê as questões técnicas, consegue atender, empresário? Consigo. A partir do momento que você bate no peito e fala, consigo atender, aí a gente vai. Aí inicia-se o trabalho, tá? Parte de regularizar a empresa comigo, faço abertura, alteração, levanto situação fiscal, vamos regularizar, entrego o que está em atraso, regularizo o que precisa regularizar. Ainda assim, pode participar da concorrência, e se ganhar a concorrência, você tem até 10 dias, 5 prorrogáveis por mais 5, você tem 10 dias para tirar a CND. Olha só que legal, se tiver um imposto devendo, você pode ganhar a licitação, ganhar o pregão, garantir lá um contrato de essa demanda aí, a gente estava falando algo de torno aí 2, 3 milhões, né? 2, 3 milhões para você escanear 500 mil páginas em 6 meses. Você tem serviço para o resto do ano e você garante um bom faturamento, é muito interessante, tá? Então, assim, garantir um contratinho de 2 milhões, estava devendo lá o quê? 10 mil? Paga os 10 mil, regulariza em 10 dias, sai a CND, protocola e pronto, você garantiu o contrato para prestar serviço. Esse é um dos exemplos. Tem muitos outros exemplos. Tem demanda de tudo quanto é coisa. Tá? Bom, gente, se alguém tiver aí alguma pergunta, quiser mandar aí nos comentários, a gente está à disposição. Tá? Daqui a pouco eu vou encerrar a live, que a gente vai deixar a live gravada. Então, deixando a live gravada, você pode aí acessar a qualquer momento e compartilhar com os seus amigos e pessoas que você sabe que tenham interesse. E até Carol, fornecimento de produto, né? Você falou de fornecimento de serviço, mas fornecimento de produto também. Você pode analisar com o seu fornecedor, eu vou participar dessa licitação, o que você acha de
de fazer o pagamento a prazo para a gente receber só depois de 60 dias, depois que eu ganhar a licitação, porque aí você já vai ter um negócio fechado, né? Ganha para as duas partes. Se tiver um fornecedor aí, por exemplo, que mais a prefeitura precisa, prefeitura, eu digo, órgãos públicos em geral, né? O que eles precisam é coisas de papelaria mesmo, sabe? Papel, caneta, isso você consegue fácil, sabe? Um fornecedor para você alinhar ali o preço a prazo, bem fácil. E uma forma de você sair do vermelho, né? Que agora a pandemia tá todo mundo fechado, as portas fechadas aí, como que consegue vender, né? Exatamente. Muito bom. Carol, muito obrigado pela live de hoje. Acho que foi muito produtivo, Eu foi que muito agradeço. claro, explicativo. Aí, se as pessoas, quem quiser aí, estamos à disposição, tá? Abertura de empresa, regularização fiscal, escrituração contábil, balanço, certidão negativa, toda essa parte Aí é com de ele, gente. Não documentos, mais né? É nada. comigo. Toda a parte de pregão, até mesmo entrar no pregão, entrar no sistema, participar ali dos lances, da cotação, tudo isso a Carol faz o acompanhamento, tá na prestação de serviço dela. Ela vai ler o edital de cabo a rabo contigo, vamos destrinchar, traduzir todo o juridiquês da coisa. Vocês vão trabalhar em um trabalho em 6 mãos. Eu, a Carol e o empresário interessado, a sociedade, os sócios interessados. Estamos aí à disposição para atender as demandas aí e fazer a economia girar, fazer a gente trabalhar, sobreviver a esse novo lockdown aí, porque o vírus está aí e a gente tem que tocar a vida Sabe-se lá com ou quando sem vai ele, acabar isso, né? né? É isso aí, tá bom? Gente, muito obrigado a todos Obrigada, e gente. fiquem Obrigada, com Deus, Ricardo, pela cara. oportunidade aí. Que isso. Estamos à disposição, Carol. Obrigado você pela maravilhosa apresentação que você teve hoje. É um mercado Ah, que você está obrigada. trazendo para mim, você está trazendo para mim e para os meus clientes, para os meus amigos, meus conhecidos, meus familiares, todos que estão acompanhando a live, um mercado que pouca gente conhece, até eu mesmo nunca atuei nesse mercado e é interessante, vale muito a pena. Bom, um abraço a todos, tenham uma boa noite e até a próxima live. Obrigado. Boa Fiquem com noite. Tchau, Deus. tchau.